Das paz, amados. Abra sua Bíblia. A primeira carta ou epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. E nós vamos hoje trazer uma importante reflexão sobre este momento que viveremos daqui a pouco, na instituição de novos ministros, diáconos e pastores na casa do Senhor. Primeira carta pastoral de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 1 até o 13. Depois a gente vai dar uma pequena passeada na Bíblia, em 1 de Pedro. A gente vai ver Atos. E vamos começar a leitura. Todos acharam? Digo amém. Alguém ainda não achou? Nós aguardamos você encontrar. Se o irmão ao lado puder ajudar os irmãos na condução em achar a palavra, nós ficamos muito felizes. A palavra do Senhor, você pode acompanhar aqui no telão também, eu acredito que vai sair. Diz, lá em 1 Timóteo 3, a partir do verso 1, essa é uma declaração digna de todo crédito. Se alguém almeja o episcopado ou pastoreado, de fato deseja algo excelente. É fundamental, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só esposa, equilibrado, tenha domínio próprio, seja respeitável, hospitaleiro, capacitado para ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não amante do dinheiro. O bispo deve também governar bem sua própria família, sabendo educar os seus filhos a lhe serem submissos com todo o respeito. Porquanto, se alguém não sabe governar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido ou neófito, a fim de que não se ensoberbeça e caia na mesma condenação em que caiu o diabo. Também é necessário que tenha bom testemunho dos de fora, para que não seja envergonhado e nem caia na armadilha do diabo. Quanto aos diáconos, da mesma forma, devem ser honrados, de uma só palavra, não dados muito ao vinho, nem tampouco dominados pelo amor ao dinheiro. Devem permanecer no ministério da fé com a consciência pura. Devem também, antes de tudo, passar por experiência. Depois, se não houver nada que os desabonem, que exerçam o diaconato. As mulheres, da mesma maneira, devem ser respeitáveis, não caluniadoras, moderadas e fiéis em tudo. Os diáconos devem ser maridos de uma só esposa e governar bem os filhos e a própria casa. Pois todos aqueles que servirem bem como diáconos alcançarão uma posição de honra e muita intrepidez na fé que há em Cristo Jesus. A igreja pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. O tema da palavra de hoje é ministros e uma igreja, segundo o coração de Deus. Essa palavra que está sendo trazida pelo apóstolo Paulo, ela não é aplicada exclusivamente no contexto de pastores, diáconos, auxiliares, bispo, que é a palavra utilizada para designar pastor aqui pelo apóstolo Paulo, mas Paulo está deveras também preocupado com a saúde da igreja de Cristo. Afinal de contas, líderes saudáveis produzirão uma igreja saudável. E nós estamos hoje numa igreja saudável. Diga glória a Deus. Eu não estou falando que nós não temos problemas. Um dos nossos lemas é que esse é o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Se você veio hoje aqui pela primeira vez e está achando tudo muito bonito, a gente fica muito feliz por isso. Venha mais vezes, mas a gente tem um monte de dificuldades, um monte de problemas, um monte de coisas que precisam ser resolvidas. Afinal de contas,
não há pessoas aqui perfeitas. Há pessoas em santidade, buscando a salvação em Jesus. Algumas delas encontraram, inclusive, já essa salvação quando aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador. Onde estão os salvos em Jesus aqui? Eis a oportunidade para você também ser salvo. Mas aqui, mesmo dotados de imperfeições e limitações, gerados pela queda do homem ainda lá no Éden, nós estamos com os corações disponíveis para o trabalhar, o operar e o transformar de Deus sobre nossas vidas. Eu já falei que uma igreja saudável, ela também é conduzida por líderes saudáveis. E eu preciso falar também isso aqui para que fique bem claro. Nenhum de nós, pastores, diáconos, somos absolutamente super-heróis. A gente erra, a gente peca, a gente adoece, a gente sofre, a gente chora, mas a gente continua na presença do nosso Deus. Eis o chamado de Deus para toda a humanidade. Uma humanidade corrompida pelo peso do pecado, hoje pode ter acesso irrestrito à glória do Criador, à glória de Deus. E pode ser completamente transformada pelo Evangelho de Jesus Cristo. Eu queria que levantasse as mãos, apenas aqueles que são verdadeiramente transformados por Jesus. Eu tenho uma novidade para você. Jesus quer lhe transformar ainda mais. De glória em glória, de santidade em santidade, de fé em fé, um dia nós o veremos face a face. Essa é uma preocupação da igreja desde o início. Os apóstolos, quando foram subtraídos de um que havia traído Jesus, Judas Iscariotes, tiveram todo o critério, toda a tranquilidade, a serenidade de escolher um novo líder dentre um povo. É escolhido Matias. O próprio reconhecimento de Paulo, ou da autoridade do apostolado de Paulo, foi olhado de maneira muito criteriosa pela igreja em Jerusalém, especialmente pelos líderes. E aqui eu cito nominalmente Pedro, o apóstolo da igreja de Cristo em Jerusalém. Houve muito critério, em certa medida, inclusive, houve até uma certa rejeição inicial aquele ministério desenvolvido pelo apóstolo Paulo. Só que logo ficou evidenciado sobre a vida de Paulo que quem o havia escolhido foi o próprio Jesus. Eu preciso dizer a vocês, amados pastores, eu preciso dizer a vocês, amados diáconos da casa do Senhor, quem vos escolheu foi o próprio Jesus. E eu preciso dizer à amada igreja, na esperança que você glorificará com muita força ao Senhor, quem vos escolheu foi o vosso Jesus. Ele nos escolheu para sermos ovelhas do seu rebanho. Ora, mas se há uma grande característica de líder, esse precisa ser, antes de mais nada, um servo. Jesus, o maior líder da história da humanidade, teve a humildade de vir em forma humana e servir a cada um de nós. Filipenses 2 nos afirma que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que mesmo sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo. Diga comigo, forma de servo, morrendo até numa morte de cruz. Não sabia o pecado, o diabo e o mundo, que o nosso Jesus, que ousou servir a cada um de nós, não ficou pendurado em um madeiro, não ficou preso dentro de um túmulo por 3 dias. Esse Jesus ressuscitou.
Ele está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele há de vir e julgará os vivos e os mortos. E aqueles que forem escolhidos, conforme eu já falei, ouvirão do Pai: vinde benditos de meu Pai, para a casa celestial que eu vos tenho preparado desde a fundação do universo. Que lugar maravilhoso nós iremos. Mateus 20, 25 ao 29. Quando Jesus é interpelado pelos discípulos e também por alguns religiosos da sua época sobre o que era mais importante, servir ou ser servido, ele traz a seguinte resposta. Jesus chamou e explicou: sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que são essas pessoas importantes que exercem poder sobre as nações. Não será assim entre vós. A lógica no meu reino é diferente. A lógica no meu reino é invertida. Ao contrário, quem desejar ser o mais importante entre vós, será esse o que deve servir aos demais. E quem quiser ser o primeiro entre vós, que se torne vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como um único resgate por muitos. Ao saírem de Jericó, uma grande multidão os seguia. Que lógica maluca de Jesus. Eu sou Deus, mas eu não vim ser servido, eu vim servir. Um verdadeiro líder faz isso. E o que é que um verdadeiro líder atrai com esse tipo de atitude de um servo verdadeiro? Ele atrai as multidões. Eu quero declarar sobre essa igreja que as multidões chegarão através da humildade do Espírito Santo de Deus derramada sobre a vida dos irmãos. Pergunta assim para quem está do seu lado. Eu não sei, de verdade, se a pessoa que está do seu lado tem esse desejo. Mas pode ser que ela tenha. E se não tiver, não tem problema nenhum. Você quer liderar alguma coisa? Pergunte mais forte aí para ele. Você quer ser líder de alguma coisa no teu trabalho, na tua casa ou na igreja? Se você quer, responde assim para ele. Diz assim para ele: comece a servir. Quer liderar? Começa a servir. Quer vir pegar o microfone? Irmã Débora disse certa vez que o maior pavor da vida dela é no microfone. Começa a servir. E vimos uma serva do Senhor dedicada nos últimos anos, adorando ao Senhor. E temos visto tantos e tantos outros irmãos que hoje receberão o óleo do Senhor como um selamento do ministério de Deus sobre a vida deles, que muitas vezes no anonimato, porque o servir requer antes de mais nada anonimato, sem ninguém perceber, servir as pessoas. Não é fácil, irmão, estar na condição de Deus, pegar uma bacia com água, uma toalha, nos pés sujos e imundos dos discípulos e lavá-los um a um. Teríamos essa capacidade? O nosso Senhor teve essa capacidade. Quer ser o maior na casa do Senhor? Comece sendo o menor. Quer ser honrado na casa do Senhor? Comece honrando a vida das pessoas. Comece servindo de escada para que outras pessoas possam crescer. E escada muitas vezes é pisada. E escada muitas vezes sofre o peso dos pés pesados. Mas escada não reclama. Onde estão aqui as escadas do Senhor? Que vão servir para o crescimento de outras pessoas? Glorificado seja o nosso Deus.
O apóstolo Paulo está falando para alguém agora que ele o tem como filho, Timóteo, filho na fé. E preocupado com o futuro da igreja de Cristo, afinal de contas, Paulo já tinha mais ou menos evidenciado o que iria lhe acontecer, e tempos depois, de fato, aconteceram, ele era decapitado. Mas ele está preocupado com a igreja do Senhor. E ele começa a preparar aquele que viria a ser um dos maiores líderes da igreja primitiva, seu filho na fé, Timóteo. E ele começa a admoestar, e ele começa a ensinar Timóteo princípios básicos que um líder deve ter, e obviamente que uma igreja como um todo deve ter. Esta é uma palavra fiel, de muito crédito. Se alguém deseja o episcopado nada mais é do que o pastoreado, grande serviço você deseja. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Talvez esse seja o sonho de alguém que é o menor aqui na casa do Senhor. Seu sonho é ser pastor. Não há pecado nenhum nisso. Se você deseja isso, busque. Se você deseja isso, sirva. Se você deseja isso, estude. Se você deseja isso, esteja todos os dias à presença do Senhor. Grande obra você deseja no seu coração. Diga comigo, não há pecado em querer ser líder, em querer ser pastor, em querer ser diácono. Alguns de nós, quando chamados ao ministério, não queremos nada disso. Mas existe uma vocação, um chamado, existe um dom derramado sobre a vida de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala, olha, Deus, duro é recalchitrar contra os teus aguilhões. Eu não vou estar dando murro em ponta de faca. Se há um chamado de Deus à tua vida, seja do que for, liderança, dança, louvor, palavra, exerça o chamado de Deus sobre você, sem nenhum tipo de vaidade. Lembre as palavras do sábio Salomão: vaidade de vaidade, tudo é vaidade, mas na humildade eu posso sim desejar, eu posso sim querer. E o apóstolo Paulo tem grandes credenciais e está, através de Jesus, nos autorizando a querer. Só que para querer, eu preciso estar debaixo de alguns critérios. Diga assim comigo, vamos ouvir? Quais os critérios? Vou repetir porque saiu errado. Quais os critérios para ser um pastor? A igreja vai acompanhando. Primeiro, um pastor tem que ser irrepreensível. Diga comigo, irrepreensível. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Irrepreensível é infalível? Não. Irrepreensível é perfeito? De forma alguma. Irrepreensível é que está mais disposto a buscar a santidade do que qualquer coisa. E tendo todos os defeitos do mundo, busca ao Senhor. Davi tinha vários defeitos: assassino, ele era adúltero, mas por se arrepender, Deus o chama de um homem segundo o seu coração. Homens e mulheres aqui presentes, igreja de Deus, sejam irrepreensíveis no vosso modo de falar, no vosso modo de andar, no vosso modo de agir, no vosso modo de tratar, no vosso modo de se relacionar com Deus. Segunda característica, seja monogâmico, marido de uma só mulher. A gente tem vivido uma sociedade extremamente além da liberalidade, libertina. Infelizmente, muitos líderes têm caído nas ciladas astutas do inimigo, do diabo, e hoje tem 2, 3, 4 famílias. Eu quero dizer, amados irmãos, amada igreja, que o projeto de Deus é que nós tenhamos a nossa família e sejamos muito felizes nela. E façamos os membros dela igualmente felizes. Tudo isso debaixo das mãos poderosas de Jesus. O lema supremo dessa igreja é que nós faremos de cada lar,
sua família será um altar de Jesus. A partir desse princípio. Você precisa ser equilibrado. Buscando sempre a justiça e o equilíbrio. Tratando as determinadas... Gente, isso não serve só para pastor. Isso serve para a gente todo dia. Uma pessoa desequilibrada, ela não tem condições de liderar absolutamente nada. Deus nos chamou para um equilíbrio espiritual, para um equilíbrio emocional. E esse equilíbrio está disponível sobre nossas vidas hoje. Domínio próprio. Essa é, inclusive, uma das características do fruto do Espírito Santo de Deus. Na hora que vem aquele problemão, aquela topada, qual é a primeira palavra que vem à tua cabeça, irmão? Aquela topada, sabe, abençoada, que arranca o samboque do dedo. Quem sabe o que é samboque aqui? Sabe o que é samboque, né, irmão? Lá em Campina Grande tem samboque, pastora? Tem. Qual a primeira palavra que tem à tua cabeça? A minha palavra é domínio próprio. Epa, rapaz! Eu penso besteira, mas eu não falo besteira. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Onde estão os corações aqui cheios de amor de Jesus? As tuas palavras serão de amor. As tuas atitudes serão de amor. O teu olhar será de amor. Quer mais características? Respeitável. Dê-se ao respeito. Hospitaleiro, que recebe bem as pessoas em casa. De preferência, se não tiver como, não tem problema, mas tem um cômodo lá para a pessoa poder descansar, beber um pouco de água e prosseguir na jornada. Essa pastora Jeane, a glória não é dela, diga amém, minha irmã. Por esses dias ela compartilhou algo fenomenal e que tem a ver com hospitalidade. A menina lá de Petrolina, né? Como? Bahia, Paulo Afonso, internada, passando pelos problemas parecidos com o de Júlia, um pouco mais sérios até. Não teve nem condições de visitar nada no Recife. Só sabia que era o Hospital das Clínicas, é isso? Estou tentando lembrar aqui, né? Para não errar o hospital. A pastora pegou ela um dia, vamos conhecer o Recife. Eu vi lá as fotos, irmão. Hospitalidade. O seu carro não é mais seu, o seu carro é de Jesus. Sua casa não é mais sua, a sua casa é de Jesus. E na casa de Jesus, eu ia dizer a música que o cara lá da Bahia falava: não entra Satanás, show Satanás. Na casa de Jesus entram filhos para sentarem à mesa da comunhão. Abra as portas, irmão, da sua casa para receber pessoas e ter conversas que edifiquem. Que seja capacitado para ensinar. E eu preciso dizer isso aqui para você. Ensinar é muito bom, estudar é muito bom. Ir atrás de um curso de teologia é muito bom também. Mas nada disso funciona se o nosso coração não for ensinável. Eu aprendo todos os dias nessa igreja. Eu aprendo todos os dias com pastores no YouTube. Eu aprendo todos os dias com as ovelhas dessa igreja. Para ensinar, diga comigo, para ensinar, eu preciso ter um coração, vamos lá, igreja, um coração ensinável. Não seja apegado ao vinho, ou seja, esteja sóbrio para tomar decisões. Esteja apto, equilibrado para agir, para caminhar, para andar na presença de Jesus. Que seja amável e não violento o seu ministério, e isso serve para a igreja. É o ministério da reconciliação. É o ministério do amor. Toque no seu coração e diga assim: o meu ministério
Diga mais forte: o meu ministério é o ministério da reconciliação, é o ministério do amor. Que seja pacífico. Mateus 5:9. Bem-aventurados são os pacificadores, porque eles verão a Deus. Você só vai me ver violento jogando Cadillac dinossauro, irmão. O resto eu saio correndo das brigas. Já fui mais brigão. Vou nem falar muito porque minha mãe está aqui hoje. E ela ainda tem autoridade para dar pisa. Então não vou aprofundar, né, pastor Cássio? Para não passar vergonha. Da outra vez eu entreguei Rodrigo aqui, a mãe dele, e aí pode dar errado, né? Que não ame o dinheiro. Quantas igrejas a gente tem visto líderes em que as coisas estão em primeiro lugar e as pessoas estão lá em último lugar. Aqui neste lugar, na autoridade do Espírito Santo de Deus, as pessoas são prioridade. As coisas vêm em segundo plano, elas são sim importantes. Eu falei sobre a reconstrução desse altar. Fisicamente, ele precisava ser reconstruído, mas espiritualmente ele estava de pé. Porque desse altar emana palavras que partem do Senhor. E mesmo nas nossas imperfeições, nós decidimos amar as pessoas e usar as coisas. 1 Timóteo 6:10, Paulo vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Vou falar uma coisa que eu falo para os meninos quando vêm me perguntar se é bom ser professor de história. Esqueça, você não vai ganhar dinheiro. Se você está sendo pastor, diácono, para ganhar dinheiro, esqueça! Você está sendo pastor e diácono para ganhar almas para Jesus. Mateus 6:24, Jesus vai falar que vocês não podem adorar dois deuses. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Não podem adorar Deus e não podem adorar Mamon. Mamon é o dinheiro. Deus, dinheiro. Diga assim: misericórdia. Sabe por que você disse misericórdia? Pela igreja brasileira que tem se corrompido por poder, por dinheiro, por fama. Mas ainda existem os remanescentes da casa de Israel. Aqueles que sabem que quem os sustém é o Senhor dos exércitos. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Todavia nós, a igreja do Senhor, confiamos no poder de Jesus. Que seja bom governante em casa. Em 1 Timóteo 3:5, Paulo vai falar uma coisa espetacular. Se alguém não sabe governar a própria casa, como terá cuidado da igreja do Senhor? É preciso começar, irmão, seu ministério, a sua casa, cuidando dos de casa. Às vezes a gente quer abraçar o mundo todo. Só que nossos braços são curtinhos demais, são do tamanho certo para a gente ir até onde a gente deve ir. Está assim de irmãos, líderes na igreja espalhada pelo país, mais preocupados em cuidar da casa dos outros do que cuidar da própria casa. Em cada lar é um altar, a começar do meu lar, a começar do meu altar. Não seja neófito. Diga comigo, neófito significa novo convertido. Para que não haja, Paulo vai continuar dizendo, vaidade, e que você não caia na astuta cilada na qual o próprio diabo pecou, caiu, errou. Vaidade. Ele mesmo preparou a própria cova. Essas são as características de um pastor. Diga assim: agora vem os diáconos.
Aí Paulo começa dizendo no versículo 8: da mesma forma, ou seja, tudo que está dito aí para os bispos, para os pastores, serve para vocês também. Serve igual. Da mesma forma, de mesma sorte, os diáconos sejam honestos ou honrados. E deixa eu dizer para você, a primeira honra que Deus te dará não é você subir nesse altar, é você servir a igreja de Cristo. Que honra, pastor Cássio, servir a igreja de Cristo. Vocês têm noção que Jesus está confiando a nós uma coisa que Ele mesmo fará, por exemplo, no momento da ceia? Jesus vai voltar, diga amém. A igreja de Jesus subirá com Ele, diga amém. Jesus nos servirá na comunhão dos santos, digam glória a Deus. Enquanto isso, Ele institui pastores, diáconos, irmãos e irmãs, para fazer aquilo que Ele mesmo fará conosco. Você quer uma honra maior do que essa? Que sejam de uma só palavra. Mateus 5,37, conforme as palavras de Jesus. Que seja o vosso modo de falar, sim, sim, não, não. E tudo que proceder, além disso, é de procedência do diabo. Uma vez eu vi minha mãe tentando mentir no telefone numa determinada situação. Ela deve estar morrendo de vergonha agora, mas ela não sabe mentir. Ela começou a chorar. A pessoa do outro lado começou a dizer: você está querendo mentir, você não sabe mentir. E ela chorando, e eu: mãe, diga a verdade. A verdade precisa estar contida em nossos corações todos os dias, e a verdade é Jesus. Que seja sim, sim, que seja não, não, mas que não venha nada além disso. Que sejam ministros da fé. Onde estão os diáconos da igreja do Senhor aqui? Levante sua mão, irmão. Os que já são instituídos, os que são derramados o óleo hoje, levante sua mão. Seu chamado é ser ministro da fé. Ministro da fé. Espelho, referência de homem e de mulher de fé. Que sejam experimentados. Ou seja, que tenham experiências na liderança, até exercer o diaconato. Especialmente as mulheres, Paulo vai falar, que sejam respeitáveis, não caluniadoras. Eu acrescento aqui, não fofoqueiras. Mas pior do que mulher fofoqueira é homem fofoqueiro. Eu conheço um que é bronca. Vixe, Jesus. Mas não posso não. Mas não dá bronca, né, irmão? Seu chamado é para compartilhar as boas novas. É para compartilhar Jesus. Quando eu falei que eu conheço alguém, né? Algum dos diáconos não, viu, irmão? Os irmãos dizem: eita, rapaz, vamos derramar o óleo no fofoqueiro. Vai não! Esse cara é fofoqueiro antes, imagina depois. Ele tem a unção da liderança sobre ele. Aí você não pode confiar a vida a ninguém, a nada a ele. Não pode compartilhar nada com ele. Porque no outro dia a igreja estava sabendo: meu Deus, eu conheci um pastor que era terrível. O pastor Leandro conheceu. Domingo ele falava, no sábado ele ia para o gabinete com a pessoa, no domingo ele falava para a igreja o que aconteceu. Citando o nome de todo mundo. Meu Jesus, isso é terrível. A igreja não é alimentada por disse-me-disse. A igreja é alimentada pela palavra de Jesus. E existe uma promessa sobre a vida de todos nós. Líderes, liderados, pastores, bispos, diáconos, ovelhas. A promessa é que está lá no versículo 13. Se vocês servirem bem, como diáconos, como mordomos, vocês adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé
que há em Cristo Jesus. Diga assim: eu recebo. Diga mais forte: eu recebo em nome de Jesus. Você receberá mais fé da parte do Senhor. Você receberá mais da parte de Jesus, mais confiança da parte de Jesus. Deixa eu aprofundar um pouquinho agora, para a gente caminhar para o final. Atos 6, do 1 ao 7. Existiam 12 apóstolos, e existia na igreja primitiva uma divisão entre cristãos judeus e cristãos helenistas, ou seja, vindos da cultura grega. E começou que os cristãos da cultura grega começaram a ser escanteados, especialmente as mulheres, os órfãos, as viúvas. Os apóstolos então se levantam, lá em Atos, no capítulo 6, e instituem 7 auxiliares, para que pudessem ajudar a igreja de Jesus. Atos 6. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve uma queixa entre eles. Os judeus helenistas protestaram contra os judeus de fala hebraica, porque suas viúvas não estavam sendo atendidas na distribuição dos alimentos. Então os 12 se reuniram, juntamente com os discípulos, e propuseram: não é sensato negligenciarmos o ministério da palavra. Porquanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, os quais encarregaremos desse ministério. Quanto a nós, apóstolos, nos devotaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, proveniente de Antioquia. Um diácono aqui tem que ser alguém que não vai alimentar as divisões da igreja. Você ouve de um lado e você foi chamado para apagar incêndio, não para botar mais fogo na fogueira, mais lenha na fogueira. Os diáconos poderiam chegar e dizer: eita rapaz, não é que é verdade mesmo? As mulheres estão sendo negligenciadas. Rapaz, quem são esses apóstolos aí, ó? Tudo bonitão, né? Só querem saber de orar e pregar. Não, eles simplesmente foram servir. É preciso ter um bom testemunho para poder ter o privilégio de servir a noiva de Cristo. E notem que os diáconos só foram escolhidos porque a igreja estava crescendo. Irmão, você deveria ter glorificado. Os diáconos foram escolhidos porque a igreja está crescendo. Os irmãos que estão sendo hoje chamados, estão sendo escolhidos, porque essa obra vai crescer ainda mais. Sejam como Estevão, cheios de fé e do Espírito Santo. Não sejam como Nicolau. Escolheram 7, mas tinha um problema em Nicolau. Se você abrir Apocalipse lá no finalzinho 22, João vai dizer assim: olha, não vos apeguem à doutrina dos nicolaítas. Nicolau, escolhido como diácono da casa do Senhor, criou uma seita que dizia que Jesus não era Deus. Diga misericórdia. Os nicolaítas são os que não acreditam que Jesus é Deus. Quantos aqui acreditam que Jesus é Deus? Sobre você então está o mesmo Espírito que esteve sobre a vida de Estevão. Não aqui estava sobre a vida de Nicolau. Diga comigo: sobre mim repousa o Espírito Santo de Deus. Aos pastores,
1 de Pedro 5, 1 ao 4. Quem vai falar agora é Pedro, o primeiro pastor. Os nossos irmãos católicos o chamam de o primeiro papa, o primeiro líder da igreja, o primeiro pastor. Pedro vai se autodenominar presbítero. Presbítero nada mais é do que pastor. Pedro tem uma grande lição para a gente. Eu suplico em 1 de Pedro 5, 1 ao 4. Eu suplico, eu estou implorando aos presbíteros, aos pastores que há entre vós, do qual eu também sou um, testemunha ocular dos sofrimentos de Cristo, e certamente coparticipante da glória que há de ser plenamente revelada. Pedro viu Cristo morrer e ressuscitar. Nós veremos Cristo ressurretos. Todos nós veremos Cristo ressurretos. O que é que ele está suplicando? Pastoreai o rebanho de Deus, que está sob o vosso cuidado. Deus colocou o seu rebanho no seu cuidado, pastor Leandro. Tem umas ovelhinhas meio rebelde. Vai ficando mais distante a vozinha da ovelhinha. Jesus foi capaz de deixar guardadas no aprisco as 99 e buscou a ovelhinha perdida. Cuidado de Jesus. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Palavras de Jesus, sejam também mansos e humildes. Eu sou o supremo pastor, e o pastor dá a vida pelas ovelhas. Pastor precisa ter cheiro de ovelha. E às vezes o cheiro não é tão bom da ovelha. As dos irmãos, o irmão vem no domingo cheiroso, caiaque de natura, dê um abraço caloroso nele, diga: eu quero cuidar da sua vida, assim como Jesus cuida da minha. Um dia você apresentará esse rebanho diante do próprio Jesus, o supremo pastor. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Pedro continua dizendo, eu já estou encerrando para que nós possamos viver esse momento tão espetacular. Não cuidai por constrangimento, mas por voluntariedade, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade. Não sejam como ditadores daqueles que vos foram confiados, antes tornem-se exemplos para todo o rebanho. Ora, assim que o Supremo Pastor se manifestar, vocês receberão a imperecível coroa de glória. O Supremo Pastor, diga comigo, é Jesus. Ele vai se manifestar. E quando ele se manifestar, meu irmão, receberemos a gloriosa coroa do Senhor. Quantos aqui receberão a coroa de glória do Senhor? Digam amém. Digam aleluia. Digam glórias ao Senhor. O Supremo Pastor vai se manifestar. Ele é inclusive o nosso pastor. Deixa eu dizer algumas últimas coisas para encerrar. Ovelhas, entendam, seus pastores instituídos, seus líderes que serão instituídos hoje, e aqueles que já são líderes da casa do Senhor, também são ovelha do Senhor. Mas repousa sobre eles, ou repousará sobre eles, uma unção específica.
ore pelos seus líderes. Ore por aqueles que foram levantados na obra do Senhor, instituídos pelo próprio Deus, para que esses permaneçam firmes na oração e no propósito do ministério ao qual Deus os convidou. Você que não conhece ainda esse Jesus, Jesus quer que você entenda que sua vida não é um acaso. Você foi chamado para ser servo de Jesus, conservo da igreja. Muitos aqui já aceitaram esse grande ministério do qual já falei, o ministério da reconciliação. Talvez essa palavra, que é tão necessária, ela sirva mais diretamente àqueles que exercem alguma função. Mas o próprio Paulo está dizendo, essa palavra é digna de aceitação. Sirva ao Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Amados pastores, pastor Leandro, pastora Cleo, pastor Cássio, pastora Jeane, pastora Marta, pastor Gabriel, pastora Lidiane, estou me esquecendo de alguém, pastor Bruno, pastor Itaci. Jamais esqueçam, jamais digam que vocês são os senhores das ovelhas. O Senhor é o nosso pastor. E enquanto Jesus for o Senhor e pastor deste lugar, e eu creio que por longos e longos anos, o Sr. Leandro partirá para a glória, nós partiremos para a glória, mas a mão de Jesus continuará estendida sobre esse lugar. E se Jesus voltar, e Ele vai voltar, Ele será o nosso pastor lá nos céus. Só que lá no céu não entra pecado, não entra tristeza, não entra dor, não entra choro, não entra lágrima. Lá nos céus estaremos regozijados na presença do nosso Deus para todo sempre. Você pode ficar de pé por 1 minuto e nós vamos fazer uma oração especial por esse momento que nós vamos viver agora. Pai, muitíssimo obrigado, Deus. Teu é o poder, a glória. Tu é a unção. Tu é a majestade, Tu é a coroa. Para todos sempre. Em nome do Teu Filho Jesus, que noite especial na Tua presença. E não é especial porque os irmãos estão mais bonitos. Sim, Deus, eles estão mais bonitos hoje. É especial porque Tu chegaste primeiro. Sobre a vida dos líderes, sobre a vida dos liderados dessa igreja, Senhor. Do ministério infantil, do ministério de casais, no ministério de jovens, de adolescentes, no ministério de louvor, no ministério de dança, no ministério diaconal e no ministério pastoral, Senhor. Que a Tua presença jamais se aparte de nós, mas que o Teu Espírito, Teu doce Espírito, possa se fazer na vida de cada um dos Teus filhos. Sobre a vida daqueles que Te servem, Senhor, eu declaro no nome poderoso de Jesus, ainda mais da Tua presença. Sobre a vida daqueles que não Te conhecem, que eles reconheçam hoje que Tu és Senhor, Salvador e Pastor de nossas vidas. Talvez não tenhamos os predicados e as qualidades para exercer nenhuma função na Tua casa, na Tua obra, mas é Tu quem nos transforma, mas é Tu quem nos capacita, mas é Tu quem nos conduz, e é Tu, Senhor, que nessa noite
escolhendo a dedo cada um dos amados filhos, derrama o óleo sobre suas cabeças, consolidando o ministério da reconciliação estabelecido por ti na cruz do Calvário sobre cada um de nós. A tua palavra é poderosa, ela é capaz, Senhor, de penetrar até a divisão da alma e do espírito, e mesmo não sendo direcionada especificamente para a salvação, nós acreditamos que ela é capaz de produzir frutos de salvação hoje, aqui e agora e além. Muito obrigado por tudo, no nome de Jesus.